motivo. Antes de estudar os recursos para o STF, para o STJ, é imprescindível estudar precedentes no CPC. E é exatamente isso que diz a face Wyden. Olha o que diz a face aqui. Lá no programa de vocês, olha o que ela diz. Que dentro do conteúdo de recursos, antes de estudar esses recursos para os tribunais superiores, nós temos o sistema de precedentes. Então vamos aqui para os recursos. Conteúdo. Olha aqui. O sistema de precedentes no CPC de 2015. A importância dos precedentes. E aí a gente começa a estudar também alguns mecanismos que estão inseridos na lógica do precedente, que é o incidente de ação de competência, a reclamação, o incidente de resolução de demandas repetitivas, etc. Então, esses dois tópicozinhos, eles são fundamentais para a gente conseguir compreender isso aqui, ó. O recurso especial e o recurso extraordinário. Tá? Então, a partir de agora, a gente começa primeiramente a estudar o conceito, as teorias por trás dos precedentes, para depois estudar os recursos para os tribunais superiores. Tá? Então, vamos lá, pessoal, começar o estudo de precedentes. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante é o conceito de precedente, independentemente desse precedente ser vinculante ou não. A gente vai ver no futuro, ainda hoje, que existem precedentes que são vinculantes, ou seja, são de observância obrigatória para os demais juízes e tribunais, e tem precedentes que são persuasivos, ou seja, que eu posso utilizar na minha decisão, como base da minha decisão, ou não. Eu não sou obrigado a seguir. Mas então, primeiramente, a gente precisa saber o que é um precedente. E aí, gente, o precedente é simples. O precedente nada mais é do que uma decisão tomada à luz de um caso que essa decisão pode servir de base para solucionar um outro caso semelhante ou idêntico. Isso acontece não só no judiciário, isso acontece na vida, né? Vamos supor que eu esteja passando uma prova online e aí um aluno, no meio da prova, dá um problema lá no sistema de internet dele e ele manda o print para mim que deu bug na internet. E eu digo para esse aluno, me manda a foto da tua prova, não precisa preencher no sistema, manda. Eu abri o quê, gente? Um precedente para que se em outra prova acontecer a mesma coisa, a pessoa vai poder dizer, olha, este caso que precedeu o precedente, eu quero que seja a mesma solução dada ao meu caso, que é idêntico, é igual. Ou eu digo assim para vocês aí. Ou eu digo assim. Pessoal, desliguem o som de vocês. Ou eu posso dizer assim para vocês. Um aluno aí manda um diagnóstico de que está com Covid-19 e eu digo assim para ele, defira o seu pedido, você pode me entregar todas as provas até agosto de 2020. Aí tem um outro aluno com Covid, o que ele vai fazer? Vai levantar o dedo e vai dizer, professor, eu estou nessa mesma situação e esse caso anterior que o senhor deferiu, eu quero ter a mesma solução desse caso que precedeu, do precedente. E então, na vida é assim. Às vezes, lá em casa, né, meu filho diz assim para mim que ele já tomou a vitamina, que ele já almoçou, que ele fez o dever de casa, que agora ele quer descer lá no prédio para brincar de futebol. Aí eu digo, não, já fez tudinho? Pode descer. Já arrumou a cama, já fez tudo. Aí chega o outro filho lá, olha, papai, arrumei a cama, fiz o dever de casa, tomei banho, almocei, tomei vitamina, eu quero descer para brincar com os meninos lá embaixo. O senhor decidiu ontem lá pro meu irmão
isso, aquilo outro, e eu quero ter a mesma solução. Quer dizer, isso é da vida. Olhar para o caso anterior e dizer, tá vendo? Isso é da vida. E eu lembro quando eu entrei no doutorado, eu queria ser dispensado de fazer obrigatoriamente a disciplina Teoria do Direito e Teoria dos Direitos Humanos. Eu queria ser dispensado disso, porque eu tinha terminado o mestrado. E no mestrado eu tinha visto já essas disciplinas. E eu queria ser dispensado disso. Aí eles indeferiram o meu pedido, falaram que eu era obrigado a fazer de novo essas duas disciplinas, Teoria do Direito e Teoria dos Direitos Humanos. Aí sabe o que eu fiz? Entrei com recurso contra essa decisão, dizendo que outros 3 doutorandos que estavam em uma situação idêntica a minha, idêntica, tinham terminado o mestrado na mesma época, tinham entrado no doutorado na mesma época, para eles foi deferido, que eles não precisavam fazer de novo as matérias. Aí eu arregacei a boca do balão. Falei, como é que para eles é uma coisa e para mim é outra? Por uma questão ideológica? De panelinha? Né? E aí deu certo. Porque eu joguei a merda no ventilador. E aí acabou que ficou ruim para todo mundo, né? E o que eles fizeram? Os professores. Eles indeferiram meu pedido, novamente, para eu ter que ser obrigado a fazer, e revogaram, por ilegalidade, a decisão dada nos 3 casos anteriores. Mas aí acabaram mantendo a isonomia. Né? Só que aí eu falei para eles, eu me desculpei lá com eles, disse assim, meus amigos, o meu objetivo não foi prejudicar vocês, eu, pelo contrário, jamais pensei que eles fossem fazer isso. Eu queria que eles dessem o mesmo direito que eles deram para vocês para mim. Eu jamais imaginei que eles fossem negar o meu de novo e revogar todos os de vocês, jamais. Né? E foi essa merda que aconteceu. Pois bem, no âmbito judicial, para a gente entender a ratio decidente, a holding, a gente vai ver aqui a explicação do Dworkin sobre isso, para a gente entender bem a fundo o que é um precedente. Primeiro, a gente precisa ver alguns exemplos, para depois voltar para esse slide e entender melhor o que é um precedente. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de precedente. Tá? E aqui, gente, não se preocupem de entender que o precedente é vinculante ou não é vinculante. Não se preocupem com isso, porque isso é um segundo assunto que a gente vai entrar hoje. Se o precedente é de observância obrigatória ou não. Pensem o seguinte, é um caso concreto que solucionou um litígio específico e que ele pode servir de base para solucionar um outro caso semelhante. Então, vamos começar com esse exemplo aqui do Fernando Foch e do Pedro Henrique Alves. O que aconteceu? O Queer Museu tinha, em uma das suas exposições de arte, um desenho de uma criança trans. E dizendo assim, criança trans é legal, alguma coisa assim. E além disso, tinha Jesus Cristo usando maconha, tomando cachaça, todo tatuado, Jesus Cristo homossexual, transexual, chamando palavrão, etc. Esse juiz, Fernando Foch, julgou procedente uma ação lá do Partido Cristão, não sei das quantas, para censurar o Museu Queer. Obviamente, uma decisão absurda, né? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, uma decisão equivocada. E aí o Pedro Henrique Alves, é o desembargador que foi julgar o recurso, deu provimento ao recurso para determinar de imediato a volta do Museu Queer, dizendo que, em nenhum momento, o Museu Queer ofende ali a liberdade de expressão, que Jesus Cristo pode ser retratado de diversas formas e que ser uma criança trans é normal. Ser trans é normal. Então, qual é o problema de ter uma arte dizendo criança trans é legal? Não tem problema. Se você for uma criança e for trans, não tem problema. Isso é normal. Né? Tem até um documentário, Crianças Trans, né? O X da questão. São milhares de crianças no Brasil que são trans. E no mundo são milhões. Inclusive o STF recentemente julgou aqui, ó. Vou até mostrar um trechinho para vocês. Aqui. Bem aqui, ó. Petição inicial foi protocolada no STF.
O Procurador-Geral da República entrou com essa ação no STF, na DIN, para que o STF reconhecesse o direito do transexual mudar de gênero e de sexo nos registros sem fazer a cirurgia de mudança de sexo. E aí esse procurador, ele explica, com base em argumentos técnicos, o que ele explica aqui? Ó? Que a exclusão da lista de procedimentos médicos custeados pelo SUS da cirurgia de transgenitalização configura discriminação proibida constitucionalmente. A proibição constitucional de discriminação por sexo protege heterossexual, homossexual, transexual e travesti. A proibição de discriminação por motivo de sexo compreende, além da proteção contra tratamento desfavorável, na distinção biológica, também proteção diante do tratamento desfavorável do gênero, relativo ao papel social, à imagem, percepção cultural, à masculinidade e à feminilidade. O princípio da igualdade impõe a adoção do mesmo tratamento ao destinatário de medidas estatais. E aí, o livre desenvolvimento da personalidade, que é um direito fundamental, protege essa esfera da vida da pessoa, a esfera sexual, a esfera do seu gênero, afastando a imposição indevida sobre transexual, homossexual, travesti. Então, a dignidade humana requer a consideração do ser humano como um fim em si mesmo. Tá? Bom, e aí o que acontece? Depois de falar sobre isso, ele diz o que é um transexual. O que é um transexual? Porque o que acontece? Eu tenho duas formas de abordar a transexualidade. Uma biomédica e uma social. A biomédica seria uma transexualidade como distúrbio de identidade de gênero. Tá? E a questão social, já na abordagem social, ela está fundada no direito à autodeterminação da pessoa, de se afirmar sem coerção à sua identidade. Então, o senso comum considera que uma pessoa, ao ser classificada como homem ou mulher, terá naturalmente o sentimento e o comportamento masculino ou feminino. O senso comum pensa exatamente isso. Pessoas que não se aprofundam na questão, por preconceito, por tabus, etc. E o seu desejo sexual será reproduzido para pessoas do sexo oposto. Então, o que o senso comum, pessoas que nunca estudaram esse assunto na vida, pensam? Pensam que uma pessoa, por ser homem ou mulher, ela vai ter um comportamento masculino, por ser homem, feminino, por ser mulher. E o desejo sexual vai ser do sexo oposto. Só que esses três elementos, sexo, gênero e orientação, são pensados em nossa cultura sempre combinados de uma mesma maneira. Ou seja, o homem sempre é masculino, sempre tem um jeito masculino, sempre é heterossexual. E a mulher sempre tem um jeito feminino e sempre é heterossexual. Só que essas combinações não acontecem na prática. O exemplo é a homossexualidade. Pessoas que praticam sexo são pessoas do mesmo sexo. Tem uma orientação sexual diferente da esperada do seu gênero. Mas isso não indica uma mudança de identidade de gênero. Elas não se percebem nem são percebidas pelos outros como de um gênero diferente do seu. Então é o seguinte, é um homem gay. Ele é do gênero masculino. E ele quer ser visto como masculino. Mas a orientação sexual que é pelo sexo do mesmo, pessoa do mesmo sexo. Já homens que fazem o uso de roupas e modificações corporais para se parecer com uma mulher, sem buscar uma troca de sexo cirúrgica, são considerados travestis. O travesti, ele aceita o seu corpo biológico, né? Mas eles reivindicam a manutenção dessa ambiguidade. Né? E outra combinação possível é o transexual, que olha só o que é o transexual, é uma prisão, né? Eles afirmam ser do sexo diferente do seu sexo corporal. Eles querem ser reconhecidos como o do outro gênero. E é muito comum homossexuais, travestis sexuais serem percebidos como fazendo parte do mesmo grupo, uma confusão. Né? E aí todos os indivíduos que reivindicam o gênero, que não apoiam o sexo. E aí o que acontece, gente? Você vendo aqui antropólogos, sociólogos, psicólogos, tudo, o que você vai chegar à conclusão? Que quem é transexual não escolhe ser transexual. Quem é homossexual não escolhe ser homossexual. E quem é homossexual ou transexual tem a plenitude das suas
faculdades intelectuais e mentais preservadas. Tem uma transexual que é professora, doutora numa universidade. E homossexuais que são compositores, renomados artistas, diretores. Ou seja, é puro preconceito negar que essa pessoa seja reconhecida do gênero que ela se identifica, o gênero social, ao invés do gênero biológico. E aí foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse desembargador disse: qual é o problema? Criança trans, qual é o problema? Vai encarar? E aí, a criança trans, qual é o problema? O que tem a ver? O que tem de mais uma criança ser trans? E aí ele deu provimento ao recurso do Museu Queer e é um precedente que, digamos, que aconteça em outro museu uma exposição de um caso semelhante a esse, mostrando lá um documentário no cinema, sei lá, no Centur, vai mostrar um documentário sobre crianças trans, sobre os problemas, os tabus. E para tranquilizá-los, né, eu já assisti vários documentários sobre isso, e eles mostram que nenhum país do mundo se permite, antes dos 18 anos, fazer cirurgia, tá, de alteração de sexo. O que se permite, a partir da adolescência, ali, 16 anos, fazer uma questão hormonal. Mas, enfim, Canadá tem legislação própria para isso. O Brasil nunca vai ter, porque é um país arraigado em tabus, né? O Congresso Nacional nunca vai ter uma legislação para isso. Mas aí vamos supor que vai passar no Centur aqui uma exposição sobre os problemas e os desafios enfrentados pelas crianças trans. Para qualquer público, adulto, infantil, qualquer público. O cara conservador vai pirar, né? O cristão, o ortodoxo, né? Claro. Vai pirar com isso, vai entrar na justiça. E aí o juiz que for decidir, aqui em Belém, pode utilizar a decisão desse desembargador como base, por exemplo, para julgar improcedente essa ação e manter a exibição. Qual é o problema? Criança trans, e daí? Vai tapar o sol com a peneira? Vai fingir que não existe? Vai diminuir essas pessoas como se fosse uma categoria de sub-humanos e dizer que elas não são normais? Outra questão, gente. Porta dos Fundos, ceia de Natal. Teve um caso que o Porta dos Fundos saiu vencedor para manter o especial ceia de Natal na Netflix. Também sob a consideração de que Jesus não é patenteado pelo cristianismo. Jesus é uma figura histórica também e pode ser retratado com humor sem ferir a nossa ordem jurídica. E aí acabou sendo mantido isso como dentro da liberdade de expressão. Porque o que se ainda se tem como limite da liberdade de expressão é um limite muito elástico. A última vez que eu vi a liberdade de expressão ser cerceada no Brasil foi no Frederic Elwanger, quando o STF proibiu a venda de um livro, porque no livro dizia que os judeus tinham que morrer, tinham que arder no fogo do enxofre, do inferno. É isso que dizia o livro. Aqui publicado no Brasil foi censurado. Cara, isso é demais, isso aí tá pregando a morte de alguém, cara. É diferente de... O que o especial ceia de Natal fez? Coloca Jesus, aí acabou o vinho da festa e Jesus multiplica o vinho. Ah, nossa, vai acabar o mundo, né? Porque tem essa piada. É complicado. E claro que realmente quem crê em Jesus Cristo como Filho de Deus vai ficar meio ofendido. Ou não, vai levar na brincadeira. Mas é muito perigoso num país democrático você sair censurando a arte. Porque de algum modo a arte denuncia abusos. De algum modo a arte faz um protesto. E de algum modo, quando se faz isso também com a imagem de Jesus, por exemplo, usando maconha, tatuado, transexual, de algum modo, será que não está querendo mostrar que Jesus está ao lado dessas pessoas? Porque ele é um ser humano também como outro qualquer? Enfim, são várias manifestações possíveis que eu não posso tolir o ser humano. E aí você pode utilizar esses precedentes como base para solucionar um caso parecido como esse. Outra questão, um grupo de ubandistas fizeram um sacrifício de um animal lá, um gado, um bezerro, alguma coisa assim, e foram acusados do crime crime ambiental. Aí eles falaram o seguinte: crime ambiental é. E por que quando o cristão mata o pato no Sírio, não é crime ambiental para a religião dele? Por que quando o cristão, quando vai matar o porco, manda abater a galinha para o Natal, para a ceia de Natal, ou o peixe para a Semana Santa agonizando, isso não é crime ambiental? Aí para minha religião, que vem da África, que é uma religião minoritária, é crime ambiental.
Quando eu mato um animal para minha religião, mas porque você tomou o sangue dele. E o que é a galinha molho pardo? É o quê? É iogurte? É sangue também, né? E o peixe também tem sangue, a picanha tem sangue. E ali eles não fazem a tortura do animal, eles dão uma porrada só durante lá a celebração dele. Então é puro preconceito também. E aí esse caso pode servir de precedente para um outro caso que você está sendo acusado, sei lá, de matar um animal de uma religião, sei lá, desconhecida ainda, mas que tem essa prática. E você pode utilizar esse precedente para invocar esse precedente. Olha, de um caso parecido. Pode. Iogurte, isso. Galinha polho pardo, então, não tem sangue, né? Picanha não tem sangue. É gelatina aquilo ali, não é sangue. Melzinho de coco. E aí, gente, muito complicado isso, porque assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente se torna tolerante. Quanto mais ignorante nós somos, quanto menos leitura a gente tem, e todos nós somos ignorantes em algum aspecto, né? Mais intolerantes nós somos. Então, por exemplo, às vezes eu converso com uma pessoa assim, que nunca pegou nenhum livro na vida. Aí vê esses caras vestidos de Umbanda, né, para fazer o que eles chamam de macumba. Olha com aquela cara feia. Vê dois homens de mão dada na rua, olha com aquela cara feia, né? Vê uma pessoa com cabelo diferente, com um moicano, com um brinco gigante, olha com aquela cara feia. Quer dizer, são pessoas tristes, né, que dá pena de ver uma pessoa dessa. Porque é uma pessoa que não tem uma visão de mundo minimamente razoável. Uma visão atrofiada, né, míope. E, infelizmente, existem pessoas assim. Talvez seja a maioria da população brasileira. Temos também, gente, a questão aqui, ó, do aborto até o 3º mês. Então, nesse habeas corpus 124/306, uma mulher foi presa pelo aborto e foi um aborto feito no 1º ou 2º mês. E o STF nesse caso, reconheceu inconstitucional o crime de aborto, de forma incidental, né? E absolveu aquela moça. E, neste caso, você pode utilizar esse precedente como base para solucionar um caso de uma cliente sua? Pode. Né? A relatoria desse caso foi do Roberto Barroso, onde ele diz que a criminalização do aborto prejudica as mulheres pobres, né? Que é quem vão sofrer aí as consequências de risco de morte, etc. Não prejudica as mulheres ricas de classe alta. Essas vão ter dinheiro para fazer um aborto seguro. E que a criminalização do aborto, além de ser uma violência à liberdade sexual e reprodutiva da mulher, é uma forma de punir ainda mais as mulheres pobres, né, da periferia, que são as que mais morrem por aborto com talo de mamona, etc. Enfim, temos também outro caso envolvendo a equiparação da homofobia com crime de racismo. E aí, a partir de então, desse julgamento, que é um precedente, né, vinculante, a gente vai ver depois, qualquer prática de diminuir o outro por ele ser homossexual é considerada racismo em sentido amplo. Racismo em sentido amplo envolve xenofobia, antissemitismo, racismo em sentido estrito contra o negro e também homofobia. Então, o racismo é a prática de diminuir o outro por conta de alguma característica. Aí teve uma vez um aluno, que eu mostrei esse caso, né? E o aluno disse assim, que está muito mimimi a sociedade. Está muito mimimi a sociedade. Agora eu não posso mais dizer que o outro é fresco, o time dele é ruim porque ele é viado. Aí eu disse assim para ele, um dia foi considerado mimimi a luta pela democracia, a luta contra a escravidão. Um dia essas pessoas foram consideradas chatas, né? Para mudar um status quo. E aí, pessoal, temos também alguns outros precedentes. Por exemplo, o concurso público e tatuagem. Esse recurso extraordinário, o candidato foi proibido de fazer um concurso da polícia militar porque ele tinha uma tatuagem aqui no pescoço. Puro preconceito, né? E aí o que o STF disse? Que não interessa se você tem tatuagem na testa, no pescoço, na barriga.
se você tem um cabelo cabelo moicano, cabelo azul, se você usa um brinco desse tamanho, isso não interfere em nada nas suas capacidades. E aí, exceto se a tatuagem cita o ódio, como a suástica, como morte aos policiais, alguma coisa assim, realmente a pessoa não vai poder fazer o concurso. Mas tirando isso, nenhum concurso é inconstitucional proibir o candidato a participar por ele ter tatuagem. Com certeza, Gilberto, absoluta. Com certeza absoluta. Inclusive tem uma juíza no Rio Grande do Sul, premiadíssima, que ela tem tatuagem no corpo inteiro, ela raspa metade do cabelo, outra metade é vermelha, e ela usa a regata. É uma juíza perfeita, é isso. É isso que é o ser humano, ele não tá, se não for nada de apologia. Mas por que louco, Gilberto? Qual é o problema da pessoa ser tatuada? Tem algum problema? Não, ô louco é gira, professor. Ah, tá. De surpresa. Então, tem uma juíza do Rio Grande do Sul que ela é toda tatuada. E ela usa regata mesmo para aparecer a tatuagem aqui no pescoço, tudo. E ela é uma juíza premiadíssima por produtividade. Também na produção acadêmica, ela usa metade do cabelo raspado, outra metade vermelho, e ela é juíza, acabou. Tem uma desembargadora, que é amiga minha, que diz que um belo dia ela vai com uma saia bem curta. Ela é desembargadora, ela vai para as sessões, né? Um dia ela vai com uma saia bem curta, entendeu? Um dia ela vai raspar metade do cabelo, outra metade ela vai colocar umas tranças assim. E um brinco aqui com piercing no nariz. Ela quer saber o que vão dizer se ela deixa de ser desembargadora por isso. Né? E temos também o habeas corpus 82959. Muito interessante esse caso. O rapaz esquartejou uma mulher e matou. E arrancou o coração dela e comeu. A primeira coisa, se você for contar isso numa mesa de bar ou uma reunião de família, se você contar esse caso com todos os requintes de crueldade, qual a primeira coisa que os familiares vão dizer? Que esse cara é o quê? Tem que fazer o quê com ele? Senso comum, gente, senso comum. Você vai reunir lá com seus tios ou numa mesa de bar lá com seus amigos de infância, o que eles vão dizer? Tem que fazer o quê com ele? Matar. Não, empresa privada também não, porque a eficácia dos direitos fundamentais também se aplica às relações privadas. Sim, vão dizer que tem que matar, que esse cara não merece viver. Só que a nossa Constituição, gente, é uma Constituição que ela proíbe a pena de morte. Então, se você quer pena de morte, tirando na situação de legítima defesa, etc., e até os casos de crime militar que se permite a pena de morte, crime de traição, etc., você tem que fazer uma revolução e mudar a Constituição, gente. E aí o que acontece? Com esse sangue nos olhos do punitivismo penal, os políticos lá de Brasília fizeram uma lei, a Lei de Crimes Hediondos, e disse que esses crimes hediondos, com esse requinte de crueldade, não tem progressão de regime do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o fechado. Se é 30 anos no máximo, o cara vai ficar 30 anos integralmente no regime fechado. Tudo bem. E aí o STF, nesse habeas corpus, que é onde o advogado do rapaz dizia que ele já estava 20 anos preso no fechado, ele já tinha feito curso superior, ele já tinha se arrependido, e ele queria meio que só dormir na prisão, ou só passar o dia na prisão, dormir em algum outro lugar. Ele queria, já depois de 20 anos, ir para o semiaberto. E aí o juiz indeferiu, dizendo que a lei de crimes hediondos proíbe. E ele foi até o STF. O que o STF disse? Fere a dignidade humana proibir a progressão de regime. Se a pessoa demonstrou algum avanço social, de conhecimento, de arrependimento, durante alguns anos, claro, né, de imediato, assim, no dia seguinte, né, que sim, é inconstitucional essa proibição. E aí, a partir de então, se passou a permitir a progressão de regime, observados lá todos os requisitos, toda a cautela possível, né, de uma pessoa que representa um perigo, claro, da sociedade, que pode sim passar para o semiaberto, depois para o aberto. E parece que é o que aconteceu agora com a Susana Stoffen, né? Salvo engano, ela já foi para o semiaberto agora. Não deu 30 anos, né? Não deu 30 anos, mas ela já pode progredir mesmo no crime sendo hediondo, porque o STF assim permitiu.
ou seja, se aplicou como precedente aos outros casos. Como aconteceu também aqui no caso envolvendo a condução coercitiva. Aqui o Moro ficou bastante desestabilizado, ficou bastante desmoralizado. Porque o que aconteceu? Ele determinou a condução coercitiva do Lula e nas conversas do Dallagnol com o Moro, se percebe que o Moro meio que queria mostrar que o Lula era já um culpado, já um condenado perante a opinião pública. Ele sempre, todo mundo nas conversas, fala showzinho da defesa do Lula. Agora vamos deixar ele dar o showzinho dele. E parecia que ele estava meio que articulando ali com o Ministério Público Federal um encaminhamento do processo. Claro que o Lula pode ser culpado, pode ser um corrupto, não sei se ele é corrupto, se ele não é, né? Não transitou em julgado ainda os processos, não me interessa isso, me interessa uma questão técnica. E uma das coisas que ele fez, que realmente eu achei um absurdo, foi a condução coercitiva do Lula. E aí, neste caso, logo depois da condução coercitiva, eu vi claramente que era inconstitucional aquilo, porque se criava um espetáculo midiático de culpabilidade quando a pessoa estava respondendo condução coercitiva. E aí, o que o STF fez? Logo depois da decisão do Moro, vários partidos políticos entraram com essas ADPFs aqui, o STF entendeu que é inconstitucional, obviamente, condução coercitiva é inconstitucional, isso acaba mexendo com a culpabilidade da pessoa, né, perante a opinião pública. Temos também um caso de Goiás aqui, ó, taxa de matrícula em instituição pública, foi considerada inconstitucional. A Federal de Goiás começou a cobrar a taxa de matrícula para pessoas que tinham uma renda boa. Foi considerada inconstitucional. Tá? E aí, se a Federal do Pará, se a Federal do Paraná, se a Federal do Rio Grande do Sul começar a cobrar, pode usar esse precedente. Tá? O cidadão que for entrar com a ação pode usar esse precedente como base. Agora, só para se pensar, né? Qual o problema de eu pegar as pessoas de uma faculdade pública e ver quem ganha, quem tem uma família com uma renda mensal de mais de 20 mil reais e cobrar por ano que seja R$1.000, R$5.000 da pessoa por ano e criar com isso uma casa dentro da faculdade para abrigar as mulheres que são mães e são alunas e não têm com quem deixar o filho. Ah, mas a literalidade da Constituição diz que o ensino público ele tem que ser público para todos os níveis e para todas as pessoas, não interessa se é rico ou pobre. Mas aí é complicado, né? Vamos imaginar, e aí você tolhe, por exemplo, uma iniciativa dessa, né? Você imagina. Diga. Deixa eu lhe perguntar, tem uma regra, assim, precedente? Porque, por exemplo, se um juiz toma uma decisão, por exemplo, no caso da taxa de matrícula, aí virou esse precedente, entendeu? E, sei lá, quer dizer, um tribunal, eu não sei como foi esse da matrícula, você me explicou. Mas, digamos assim, se tem pensamentos diferentes, como é que funciona essa Isso a parte gente do vai ver precedente? depois. A gente está primeiro introduzindo para familiarizar vocês com os precedentes, vários precedentes. Aí depois a gente vai começar a analisar as categorias técnicas conceituais. E tu vais entender perfeitamente isso aí. O que acontece Tá. quando dois tribunais pensam diferente, dois juízes pensam diferente, o STF pensa diferente do outro, isso aí tudo vai ficar mais claro. Mas é um segundo passo, tá? Enfim, tem agora, esses aqui são todos vinculantes, tá? Marcha da Maconha, ninguém pode ser preso por fazer Marcha da Maconha. Uma vez eu estava em Minas Gerais dando uma palestra no evento do IBERC, e aí na frente do meu hotel começou a passar um monte de gente com a blusa da Libera Maconha e tal. Olha, eu nunca vi uma coisa tão pacífica e tão na paz do que aquela marcha ali da maconha. Eu estava tão tranquilo, na brisa boa, mansa, que seria assim uma afronta, né, dizer que as pessoas não podem se manifestar, né, politicamente, no sentido de liberar, né, o comércio de maconha, que já é liberado em muitos lugares do mundo. Por que será na página? Não sei. Eles estavam bem na página. Aí, olha só, pessoal. Então, é um precedente, nesse caso a gente vai ver futuramente, um precedente vinculante, né, do STF. Temos a questão do fetoanencéfalo, né?
que também é um precedente vinculante. Não existe mais crime de aborto com feto anencefalo, porque o STF, esse precedente é vinculante, etc. Temos aqui alguns outros exemplos de precedente vinculante, que são súmulas, né? Súmulas do STF aqui. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, sob pena de responsabilidade civil do Estado. Então, eu vou entrar com a minha ação agora. Eu posso estar amparado nesse caso que precedeu? Posso. A nomeação de parente, ou cônjuge para cargo de direção, chefia, assessoramento, fere a moralidade, é ilegal. E aí eu sou Ministério Público, eu vou ajuizar uma ação contra, sei lá, o Éder Mauro, porque ele nomeou o chefe do gabinete dele, o filho dele. Eu posso utilizar esse precedente como base da minha petição e o juiz decidir com base nesse precedente? Sim. Só por lei se pode sujeitar ao exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, então tem que ter uma lei sobre isso. Presume-se discriminatória a demissão de um soro positivo, né? Ele tem direito à reintegração ao emprego, a menos que você prove um ato muito grave que ele tenha praticado, do contrário se presume discriminatória. Isso aqui é um precedente do TST, né, que a gente vai ver futuramente é vinculante, né? Os juízes do trabalho, os tribunais do trabalho são obrigados a seguir, depois a gente vai ver isso. A embriaguez do segurado não afasta o pagamento de indenização de seguro de vida. Então, se eu estou embriagado e morro, a seguradora tem que pagar para os meus familiares. Isso não é um impeditivo. Isso não é um impeditivo. Considera-se a disposição do empregador, ou seja, para fins de receber hora extra, o tempo que eu saio da portaria até o local onde eu vou efetivamente trabalhar. Se passar de 10 minutos, eu estou à disposição já do empregador e tenho direito a hora extra. Se você recebe hora extra de forma habitual, ela passa a integrar o teu salário para fins de férias, 13º, verbas rescisórias, etc. Enfim, tem muitos precedentes vinculantes. Se eu trabalho 7,5 metros do avião no aeroporto, eu tenho direito a um adicional de periculosidade de 30%. 30%. Tá? Faz muita diferença. Se o médico indica um medicamento e esse medicamento está aprovado pela Anvisa, o plano de saúde é obrigado a arcar. Isso é um precedente também, uma súmula. Se alguém faz um empréstimo no seu nome, falsificando seus documentos, o banco é obrigado a responder por todos os danos que foram causados a você, por essas fraudes, esses delitos. Quer dizer, não adianta o banco alegar que foi vítima, né? Ele é obrigado a indenizar o consumidor. Etc, 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 etc. Aqui não é estética a cirurgia de remoção do excesso de pele, complementar a bariátrica, né? Então não é estético, porque o excesso de pele causa odores, causa doenças dermatológicas, causa fungos, e além do prejuízo à tua saúde mental, né, de não conseguir sair na rua, de ter vergonha. Então o plano de saúde tem que fazer, após a bariátrica, tem que fazer a remoção do excesso de pele. Bom, dentre outros. Agora vem a grande questão que eu queria mostrar a vocês. De todos os precedentes que eu mostrei para vocês, eu tenho dois tipos de precedentes. Precedente, portanto, é uma decisão tomada à luz de um caso concreto que pode servir de base para solucionar um outro caso parecido. E aí, eu tenho dois tipos de precedentes. Eu tenho precedente persuasivo, são quase todos os precedentes, não são obrigatórios, e eu tenho os vinculantes. O que são os persuasivos? Os persuasivos, eles servem apenas para reforçar o argumento. Os juízes e tribunais podem pensar diferente. Então, quer ver um exemplo de um precedente vinculante? Tem uma decisão de um juiz aqui de Mosqueiro, que é um precedente persuasivo, que disse que é ilegal o corte de energia elétrica se a pessoa está passando por um tratamento de saúde grave. E aí ele mandou religar a energia elétrica do cidadão, mesmo ele inadimplente.
Essa decisão do juiz Mosqueiro, eu posso utilizar numa petição inicial minha aqui em Belém? O juiz aqui de Belém pode decidir com base nessa decisão? Pode, mas só se ele quiser. Se ele não concordar, ele não precisa fazer isso. Porque quase todos os precedentes, ou seja, quase todas as decisões que solucionam conflitos no Brasil, quase todas são persuasivas, são argumentativas. Raríssimas são aquelas decisões que são vinculantes. E aí, o que vai ser a vinculante? A vinculante é aquela que é de observância obrigatória. E quais são os precedentes vinculantes no direito brasileiro? Todos os que estão no artigo 927 do CPC. Tá? E quais são os que estão no artigo 927 do CPC? Eles se subdividem em 4. Eu fiz essa divisão em 4. E os precedentes vinculantes, portanto, eu não posso decidir diferente. Por exemplo, a DPF 54, que é inconstitucional o crime de aborto de feto anencefalo, tu pode ser da Opus Dei, meu amigo. Tu pode ser o maior cristão que existe na face da Terra. Contra o coito interrompido, por achar que viola o direito à vida. Se tu é um juiz, meu amigo, pode ser pastor da igreja dos últimos universos do sétimo dia. Tu vai ter que absolver aquela mulher. Porque a DPF 54, que é um precedente que declarou inconstitucional o crime de aborto para feto anencefalo, é um precedente obrigatório. Não interessa se você concorda ou não. Tá? Outro caso. Tem uma decisão do tribunal aqui do Pará que é persuasiva, que disse que você passar numa loja e apitar um negócio de furto, e o segurança vir questionar você para saber se está tudo bem, que isso é um mero de sabor, que isso não causa dano moral. Mas não é vinculante essa decisão, já vai entender. Não está no rol do 927. E um outro tribunal, um outro juiz pode decidir completamente diferente, dizer que é dano moral. Não é vinculante, é persuasivo. Mas a decisão do STJ, que diz que a seguradora tem que pagar o seguro de vida para os dependentes em caso de morte, mesmo a pessoa empregada, isso é um precedente vinculante para o Brasil. E você pode ser o maior cara pró-empresário do mundo. Não interessa, você vai ter que condenar a empresa. E você pode ser o maior pró-empresário do mundo na justiça do trabalho. Se ele demora mais de 10 minutos da portaria para a empresa, uma súmula do TST começa a contar hora extra. E não tem opção. Porque a gente vai ver que o juiz rebelde, o tribunal rebelde, que não aplica o precedente vinculante, cabe uma ação chamada de reclamação, onde aquele tribunal que teve o seu precedente desrespeitado vai cassar a decisão. Então não tem escolha. A gente vai ver futuramente isso. Não tem escolha. Vinculante é vinculante e acabou. Ponto final. E aí nós temos 4 dimensões, né, do precedente vinculante que eu trouxe aqui para vocês. Nós temos lá no artigo 927 precedentes vinculantes que são do controle concentrado de constitucionalidade, que é quando o STF julga a DIN, né, ação direta de inconstitucionalidade, quando ele julga a DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando ele julga ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e quando ele julga a DIN por omissão. Foi o caso até da equiparação da homofobia com crime de racismo. Neste caso, gente, todas as decisões do STF no controle concentrado de constitucionalidade são vinculantes. Não tem questionamento. Segunda questão de vinculante são as súmulas. Qualquer súmula é vinculante. Só que agora vem a grande questão e a grande dica que eu posso dar hoje para vocês, que é a seguinte. Se você for entrar no site do TJ do Pará, você vai ver lá várias súmulas sobre direito do consumidor, sobre direito penal, você vai ver várias súmulas. Se você for entrar no TJ do Rio de Janeiro, você vai ver centenas de súmulas. De São Paulo, né? Se você for para um tribunal que está acima do Pará e do tribunal, por exemplo, o STJ, você vai ver lá 600 súmulas sobre direito do consumidor, tributário, trabalhista, tudo. Trabalhista não, trabalhista até. Se você for, já mudando o cenário, né? No TST, ó, você vai ver lá
Centenas de súmulas. Se você for para o TRT, também tem lá centenas de súmulas. E assim por diante. E se você for para um tribunal que está acima de todos eles, o STF, também tem centenas de súmulas. E a grande pergunta é, o que fazer? Bom, em primeiro lugar, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia entre os precedentes. Tá? E eu vou mostrar agora para vocês como funciona isso na prática, tá bom? Olha aqui. Vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Olha, se tem súmula de todos os tribunais, como é que eu posso fazer? Olha aqui. Vou mostrar um desenho aqui para vocês. Bom, olha só. Não existe súmula de juiz de primeiro grau. Juiz de primeiro grau não tem precedente vinculante nenhum. Tá? Mas existe súmula de TRE, existe súmula do TRT, existe súmula do TRF, existe súmula do TJ. Como é que funciona o precedente vinculante? Porque qualquer súmula é vinculante. Funciona da seguinte forma. O precedente vinculante ele tem uma dupla vinculação. Uma vinculação horizontal e uma vinculação vertical. Na vinculação horizontal, o precedente vincula todos os membros daquele tribunal. Então, por exemplo, uma súmula do TJ do Pará vincula todos os desembargadores do TJ, mesmo aquele que é contrário à súmula. Aquele desembargador que votou contra a súmula, ele se vincula. Todos os desembargadores do TRF são vinculados àquele precedente, àquela súmula do STRF. E todos os ministros do STF são vinculados às súmulas do STF, mesmo que eles sejam contrários, né? São vinculados. Então, existe uma vinculação horizontal, que não tem maiores problemas. O STJ, todos os ministros são vinculados às súmulas do STJ, o TST, todos os ministros, mesmo aquele que votou contra. A grande questão é a vinculação vertical, que é muito fácil. O precedente vinculante ele vai vincular todos que estão abaixo dele. Então, uma súmula do TJ do Pará só vai vincular os juízes de forma vertical, né, no Pará. Os juízes estaduais do Pará. Não vai vincular os juízes do Rio de Janeiro, que estão vinculados às súmulas do TJ do Rio de Janeiro. Tá? E também as súmulas do TJ não vão vincular o STJ. Daí o porquê, se o STJ tem uma súmula sobre um mesmo assunto do TJ, o que vai prevalecer? O STJ, porque o STJ, vinculação horizontal, vincula todos os ministros, vinculação vertical, vincula todos os tribunais abaixo do STJ, que no caso são só esses dois aqui, TJ, TRF e os juízes. Não vai vincular a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, etc. Porque o STJ é o Tribunal Superior dessas duas justiças. A mesma coisa o STF. O STF, as súmulas vinculam todos os ministros do STF e todos que estão abaixo. Ou seja, uma súmula do STF vincula o mundo inteiro, que vincula a Justiça Militar, vincula a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, a Justiça, o STJ, e jamais pode ter uma súmula do STJ que afronte a súmula do STF. Jamais pode ter uma súmula do TST que afronte uma súmula do STJ, porque exatamente é na vinculação vertical se verifica qual é o órgão de maior hierarquia. Então, nós temos súmulas, e agora vem a questão, o que é uma súmula? Isso é importante. O que é uma súmula, pessoal? Em controle concentrado lá, você já sabe. O que é uma súmula? A súmula, ela representa, ela é uma síntese de um posicionamento majoritário de um tribunal. E quando é que ela acontece? De acordo com o regimento interno de qualquer tribunal, quando os membros daquele tribunal identificam que tem uma matéria que, digamos, já tem uma maioria naquele tribunal, no sentido interpretativo, né? Olha, a maior parte dos desembargadores entende que cabe lucro cessante, que não cabe dano moral nas hipóteses, que cabe isso, que cabe aquilo. O que eles fazem? Eles se reúnem no plenário e, por maioria de votos, eles podem aprovar uma súmula. Então, mesmo que eu discorde da súmula lá como desembargador, ela vai me vincular. Então, a súmula, gente, é uma coisa muito séria, por isso que ela é vinculante. Porque ela significa que a maioria dos membros daquele tribunal foi naquele sentido. Então, por exemplo, tem uma súmula do STF, significa que pelo menos 6 ministros são favoráveis àquela súmula.
E se for a súmula vinculante, né, do artigo 103A, pelo menos 8 ministros, né, que é 2/3, é uma maioria qualificada ainda. Então, súmulas tem de todo o tribunal. Se você entrar no site de qualquer tribunal, você vai ver lá súmulas. Para vocês, ó. Vocês podem entrar aqui no site, ó, www.tjsaopaulo.jus.br. Só para dar um exemplo. E aí você digita lá, ó, súmulas. Ó, súmulas. Aí você tem uma cacetada de súmulas sobre diversos assuntos. Ó. Súmula 1, súmula 2, a devolução de quantia paga, súmula 4, súmula 5. E tudo isso significa o quê? Que os 300 desembargadores de São Paulo, 150 e pouco concordaram com a súmula. E aí pronto, e olha só, ganha a segurança jurídica, né? Ganha a estabilidade, ganha a igualdade. Bom. Etc, etc, tá? Bom, nós temos também os precedentes que são produzidos em incidentes de um tribunal, que a gente vai estudar futuramente. Nós temos alguns incidentes que formam precedente vinculante. Incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência e um incidente de recurso especial extraordinário repetitivo. Tudo isso vocês vão entender mais para frente. A gente vai estudar a fundo essa questão. Que o julgamento desses incidentes acaba formando um precedente vinculante. E nós temos, enfim, a orientação do plenário do órgão especial, que acaba sendo a súmula, né, do tribunal local. Porque você vê nos incisos anteriores, ele fala súmula do STJ, súmula do STF, súmula do STJ, súmula do STF, súmula do STF. E aí vem o inciso, a linha D, né, e fala, olha, a orientação do plenário, ou seja, a súmula de um tribunal local. E aí vem a grande questão, para a gente finalizar essa primeira parte. Qual a diferença de súmula, jurisprudência e precedente? Qual a diferença de súmula, precedente e jurisprudência? Então, vou colocar aqui uma coisa muito importante de se enfrentar. Olha só, precedente é qualquer decisão judicial. Sei lá, o juiz de Mosqueiro decidiu, primeira vara civil de Mosqueiro, corte é ilegal lá de energia elétrica. Isso é um precedente, gente. Precedente é qualquer caso que precedeu e que eu posso utilizar como base para um caso futuro. Acabou. Eu tenho precedente vinculante ou não. Diferentemente, súmula. Súmula é o entendimento da maioria, é um entendimento sedimentado da maioria dos membros de um tribunal. Tá? Então, súmula é porque a maioria dos membros do tribunal concorda com aquele posicionamento. E a súmula, ela, de algum modo, ela é criada a partir de casos concretos que foram julgados, né? De casos anteriores, mas que foram julgados e todo mundo concorda com aquela decisão. Então, a súmula, ela é um precedente vinculante, mas não é um único precedente vinculante, porque a gente tem controle concentrado, a gente tem incidente. É uma das possibilidades de um precedente vinculante. Tá? Então, toda a súmula é um precedente vinculante, mas nem todo precedente é uma súmula, porque eu tenho uma decisão do juiz de Mosqueiro que não é uma súmula, é uma decisão do juiz de Mosqueiro. E jurisprudência? Jurisprudência é o seguinte, pessoal. É o coletivo de decisões judiciais. Isso. Que podem ou não ser vinculantes. Então, quando no meu TCC eu analiso a jurisprudência do STJ sobre direito à saúde, o que você está entendendo que eu estou analisando a jurisprudência? Eu estou analisando o quê? Várias decisões do STJ. Agora, quando eu digo recurso especial número tal e a violência doméstica, um precedente, uma decisão só. Eu tenho um artigo só sobre um caso do STJ sobre violência doméstica. É um artigo só, um caso só. Aí eu digo assim, olha, eu vou analisar a jurisprudência do STF sobre direito à vida. Você já sabe o quê?
São várias decisões. A jurisprudência do STJ sobre aborto, um conjunto de decisões. Por isso que não existe a palavra jurisprudências. Olha, eu trouxe aqui jurisprudências para vocês. Isso não existe, pessoal. Jurisprudência não existe no plural, porque ela é uma palavra que já representa uma pluralidade. Tá? Você pode pesquisar aí Pasquale Neto, por exemplo. Né? Aqui, ó. Você pode botar aí o Pasquale. Jurisprudência plural singular. Olha. Uma consulta aos manuais de direito revela que o sentido da palavra jurisprudência sempre foi um conjunto, né, de decisões, nem pode ser uniformes ou não. Então, jurisprudência de um tribunal, jurisprudência de um país, né? Jurisprudência de direito à saúde, jurisprudência administrativa, jurisprudência do STF. Ou seja, ela já é um conjunto de julgados. Então, tecnicamente, não deve ser empregada como sinônimo de uma decisão, de uma sentença, de um precedente. Eu encontrei uma jurisprudência, falso. Encontrei uma jurisprudência, não, você encontrou um precedente. Encontrei um julgado, né? Aí já seria correto. Encontrei um precedente, encontrei um julgado. Encontrei um julgado. Olha, encontrei um julgado que vai me ajudar a solucionar esse caso. Eu encontrei um precedente que vai me ajudar a solucionar esse caso. Mas eu não posso dizer, olha, encontrei uma jurisprudência. Uma decisão, não. Olha, eu tenho jurisprudência do direito tributário que vai me ajudar a solucionar essa questão. Então, tem o quê? 3, 4, 5? Assim. Agora, professores de direito falam de forma equivocada, mas também não tem muito problema, porque o importante é a comunicação, né, gente? Não é tanto a questão assim, claro, o mínimo da língua portuguesa, básico, né? Agora, um tropeço ali e acolá não tem problema, né, gente? Eu já vi professor chamar jurisprudências, vou trazer um conjunto de jurisprudências, né? Aí já não tem como. Bom, e aí a gente dá um pequeno intervalo, porque a gente vai estudar o que é a holding, né, o ratio decidente, e quais são os precedentes, quais são os princípios funcionais impactados pelo precedente e quais são as formas que eu tenho de me afastar do precedente. Tá bom? Quando eu peço jurisprudência na prova, é mais de um julgado. Isso. Somente. Então vamos dar aí um pequeno intervalo, gente. Vou colocar aí 10 minutinhos para a gente voltar. E aí a gente vai estudar os princípios que são impactados pelo precedente. A gente vai estudar as formas de afastamento do precedente também. Beleza, pessoal. E tem Kahoot também no final, tá? Deixa eu religar aqui. Bom, agora a gente entra numa questão, pessoal, bem técnica aqui, tá? Que para a gente entender, eu vou ter que fazer um gráfico aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui o nosso quadro branco para poder entender exatamente essa questão. Olha só, vamos imaginar o seguinte. 1, 2, 3. Toda vez que você vai analisar um precedente, tá? Vinculante, especialmente o vinculante, porque ele é obrigatório, né?
você tem que analisar três coisas. Primeiro, você vai analisar os fatos que circulam naquele conflito. Segundo, você vai analisar a tese final. E terceiro, você vai analisar a argumentação. Tá? Então vamos dar aqui os nossos exemplos. Vamos dar aqui os nossos exemplos, tá? Para poder eu mostrar para vocês o que vai acontecer depois. Então, o primeiro exemplo, vamos dar como exemplo o abandono afetivo. Qual foi a tese do STJ? A tese do STJ foi: cabe dano moral por abandono afetivo. Essa foi a tese do STJ. Qual foi a argumentação? Opa, desculpa, gente. Fiz merda. Quais são os fatos? Desculpa. Um pai ausente na infância. Um pai ausente na infância e na adolescência. Sem aparecer em datas comemorativas, nem exercer direito de visitação. Então, esses são os fatos, tá? De forma bem resumida. Um pai absolutamente ausente, nunca apareceu em data comemorativa e nunca exerceu o direito de visitação. Qual foi a tese que o STJ fixou diante desse caso? Cabe dano moral por abandono afetivo. E qual foi a argumentação? A argumentação foi a seguinte: que o Código Civil, no artigo 1698, estabelece que é dever dos pais o auxílio à educação, né? O apoio das crianças e adolescentes. Então, gente, não é uma opção. E aqui não está se exigindo o amor, está se exigindo o cuidado. E que, portanto, nos termos do artigo 186 do Código Civil, mais 927 do Código Civil, aquele que viola a lei e causa dano, comete o quê? Ato ilícito. E deve reparar o dano. Ou seja, ele violou a lei, esse pai violou. Causou dano psíquico. Dano psíquico. Então ele deve reparar o dano. Porque é muito importante explicar isso que eu expliquei. Pelo seguinte: o que eu vou chamar o conjunto formado? Fatos, tese, que é a ponta do iceberg, e argumentação. Qual é o nome disso? O nome disso no Brasil é razões de decidir. Nos Estados Unidos é holding. Na Inglaterra, ratio decidendi. O que é, então, razões de decidir, holding, ratio decidendi? Vou falar um português bem claro para vocês. Sabe o que é? É tudo aquilo que você tem que ler para saber se o precedente vai se aplicar ao seu caso ou não. Olha a possibilidade de um desastre se você não lê as três coisas. Olha a possibilidade de desastre. Você leu só a tese, só a ementa. Cabe dano moral por abandono afetivo. Aí um pai que viajou 6 meses para fazer um doutorado na Inglaterra, em Oxford, você vai dizer que ele vai ser condenado a pagar dano moral por abandono afetivo. Então, o que vincula do precedente vinculante? Tá? O que vincula? Vincula o quê? As razões de decidir. É o pacote completo, pessoal.
Não é só a tese, não é só a argumentação, é tudo. Os fatos, a tese e a argumentação. Então, eu não vou poder aplicar esse precedente para casos diferentes. Então, no caso que eu estou julgando, o pai passou, sei lá, 6 meses fora. Ou no caso que eu estou julgando, sei lá, o pai atrasou 2 meses de pensão. Se os fatos não são iguais, eu não vou aplicar a mesma tese, porque a argumentação não vai ser a mesma. Então, quando perguntarem para vocês o que vincula do precedente, você não vai dizer só a tese. Porque a tese é a ponta do iceberg. Ela é enganosa. O que vincula do precedente? Tudo. As razões de decidir. Os fatos, a tese e a argumentação jurídica. Vou dar um segundo exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que o STJ decida que é diante desses seguintes fatos. Pessoa física, usando respirador, está devendo energia elétrica, tá? E está passando por um tratamento. Esses são os fatos. Tese. É ilegal o corte de energia elétrica. Argumentação. Dignidade humana. Proteção da dignidade humana, que é mais importante do que o patrimônio. E o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor não pode ser exposto ao ridículo para pagar. E aí, olha só a importância disso. Se a Extra Farma está devendo 2 milhões de energia elétrica e você lê só a tese, é legal o Código de Energia Elétrica, lê só aquela frase que está na ementa, geralmente, você está aplicando de forma equivocada. Porque olha só os fatos. O que justifica a ideia de precedente vinculante? Para fatos iguais, a mesma solução. Mas para fatos diferentes, soluções diferentes. Então, se você só lê a tese, você está se equivocando. Porque aqui a Extra Farma não tem nada a ver com saúde, com dignidade humana. Outro exemplo. Outro exemplo aqui. Fatos. Consumidor. Eu vou colocar o nome aí de vocês. Quem está online aqui? Deixa eu ver. Arley, Raíssa, Amanda. Anderson. Vou botar o Anderson aqui. Anderson. Olha só o que o Anderson fez, pessoal. O Anderson comprou um apartamento de 1,5 milhão de reais. Ele ganhou no Big Brother, gente. 1,5 milhão de reais. E ele acabou sendo obrigado a pagar 5% de 1,5 milhão. Respondam rápido, pessoal. Quanto é 5% de 1,5 milhão? Rápido. 75 mil. Quanto? 75 mil. 75 mil? Tá. Beleza. Então, olha só. E aí ele foi obrigado, depois de comprar o apartamento, a pagar 75 mil de comissão de corretagem. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse caso é um caso real. Claro, não foi o Anderson. Porque se o Anderson tivesse um apartamento de 1,5 milhão, sei lá, ele era um dos caras mais ricos do Pará. Mas não foi o Anderson, mas foi alguém. Tá? E chegou na STJ esse caso. E aí, o que o consumidor disse? Olha, eu tenho 1,5 milhão, mas peraí, por que eu tenho que pagar 75 mil de comissão de corretagem? Sabe o que a construtora disse? Porque o senhor assinou o contrato que dizia que no final do contrato o senhor ia pagar 5% de comissão de corretagem. O corretor aqui que trabalhou. Aí o consumidor disse, mas o corretor é empregado de vocês. Não, não é empregado nosso, não. Ele é um autônomo, ele ganha por êxito de venda. Qual foi a tese? Olha só como é falaciosa a questão. É lícita a cláusula que atribui a obrigação do consumidor de pagar
comissão de corretagem. Pessoal, isso é um caso real. É um caso real. Mas se você for ver a argumentação, sabe qual foi a argumentação? É o seguinte, se a cláusula estiver em destaque, ou seja, sublinhada ou em negrito, e numa fonte maior que a outras fontes. Então, se tiver destacada, é lícita. O consumidor não pode dizer, ah, mas eu não li. Poxa, mas ela estava em destaque, então tu é o quê? Um cara que está assinando as coisas assim sem olhar? Uma coisa, a cláusula está igual às outras, mas ela estava em negrito. Como diz o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, diz que as cláusulas que limitam o direito do consumidor têm que estar em destaque. Tá em destaque agora você é o coitadinho? Comprando apartamento de 1,5 milhão, agora você é o coitadinho, né? Aí é que vem a questão. Um cliente meu, que eu estou com este caso, ele pagou a comissão de corretagem e ele só foi perceber que era comissão de corretagem depois de receber o imóvel. Por quê? Vou explicar exatamente o que aconteceu. Ele comprou um apartamento de 800 mil na planta. E não tinha nada de comissão de corretagem no contrato. Ele foi pagando. Quando ele viu que deu 800 mil, ele foi lá com a construtora e disse, olha, já acabou, já deu 800 mil, fui pagando. Aí a construtora disse, não, tá faltando pagar mais, sei lá, 30 mil de comissão de corretagem. 40 mil de comissão de corretagem. Aí ele disse, mas como? Tá no contrato. E aí eu fui ver o contrato, tinha cláusula, só que ela não estava em destaque. Olha só. Se você for olhar só a tese, você como juiz vai julgar improcedente a ação dele pedindo a devolução daquele valor. Se você for olhar tudo, a argumentação, os fatos, você vai ver que realmente esse precedente não se aplica ao caso, que é ilegal no caso dele. Olha como muda tudo, gente. É igual, sei lá, uma situação mais gritante. Aborto de feto anencéfalo. Aqui os fatos. Tese, é inconstitucional o crime de aborto. Argumentação, liberdade sexual reprodutiva da mulher, direito à felicidade e tal. Aí a mulher aborta no 8º mês. Não dá para aplicar o precedente. É completamente diferente. Se não for, claro, anencéfalo. É igual quando você casa, pessoal. Alguém aí é casado? Aí no bate-papo? Me diz uma pessoa só, gente. Só preciso de uma para confirmar o que eu vou dizer. Ou já foi casado e se divorciou, tá? Não acredito, pessoal. Não acredito, não é possível. Ana Maria. Não acredito que é só Ana Maria. Então, quem mais, gente? Já casou, pelo amor do céu? Ixi, só Ana Maria, gente. Então, Ana, eu vou te falar uma coisa. Vou falar aqui pra tu. Quem mais? Não acredito, pessoal. Bora, Gilberton? Fala a verdade, Gilberton. Marcos? Não acredito. Caramba, só solteiro. Bom, então só a Ana vai poder confirmar o que eu digo. Bora, Marcos. Porra, não acredito. Caramba, gente. Caramba, toda turma que eu pergunto isso, 10 pessoas assim são casadas. Já sei. Vocês têm aquela percepção de que a monogamia é uma imposição cultural, não natural, não é isso? A monogamia é errada. Sim, gente. E é verdade, viu? A monogamia é coisa do cinema norte-americano, gente. Nunca existiu monogamia na história da humanidade. Não tem esse negócio de viver a vida inteira com alguém. Nunca existiu isso na vida humana. Isso é imposição do capitalismo. Tem um documentário chamado Monogamist, da TV Filos. Cara, assistam, sério. E também tem um livro do Karl Marx e do Engels, chamado A Origem da Família. Vocês vão ver que tudo isso é uma construção social. Ninguém tem que ser monogâmico, viver o resto da vida com ninguém. Vou fazer agora a indicação cultural.
tá? Indicação cultural. Primeiro é A Origem da Família, do Engels, que é o parceiro do Marx lá, tá? Então, A Origem da Família, gente, é um livro maravilhoso, pequeno. Você lê num final de semana. E você vai ver que essa ideia de família que vive a vida toda, igual aquele comercial de margarina, homem, mulher, que se ama pro resto da vida, foi uma criação do cinema, do romance, que isso nunca existiu na história da humanidade. E o outro é um documentário maravilhoso, chamado Documentário TV Filos Monogâmicos, em inglês. Tá aqui, ó, monôgames. É maravilhoso, gente, não existe isso. Tá aqui, ó, monôgames. Monôgames. Recém-divorciado, o diretor decide investigar o que motiva as pessoas a se casar. Sem pretensão de encontrar uma resposta certa, despido de preconceitos, abuso, ele entrevista amigos, familiares, psicólogos, historiadores, profissionais do sexo. E aí, gente, o resultado é surpreendente. O resultado é de que o casamento não serve de nada. Mas, enfim, eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Não tá aparecendo, não acredito, pessoal. Não tá aparecendo para vocês? Espera aí. Vocês estão vendo aqui do Google? Vocês estão vendo aqui a imagem do Google, gente? Coloquem aí sim ou não. Sim, tá. Então, olha só. Primeiro é origem da família Engels. Tá? Esse livro aqui, maravilhoso, maravilhoso. Só que assim, se você ler esse livro, cuidado. Não tem esse negócio de esposa ficar com raiva, não, gente. Eu falo o que eu acredito, não tem isso, não. Se você ler esse livro, o que vai acontecer? Cuidado. Cuidado. Porque quando ele fala da família, ele vai mostrar que o que você pensa do que é uma família é uma construção, uma imposição cultural. E tem também o documentário da TV Filos, ó. TV Filos, que é R$19 por mês, você paga. Monôgames. Que é uma grande burrice ser monogâmico, né? De acordo com o documentário. Recém-divorciado, decide investigar o que motiva as pessoas a se casar. E aí chega à conclusão que é uma grande pirotecnia, né? Ah, maravilhoso. Bom, e aí quem é casado aí vai confirmar o que eu vou dizer. Que é o seguinte. Quando você casa, o que a sua esposa ou seu marido vem dizer? Vem dizer o seguinte. Amor, você está casando comigo, mas tem o meu filho. Tem a minha mãe. Tem a minha irmã. Tem as minhas amigas, ó. As minhas amigas, ó, que estão preparadas para te matar. Então, se tu estás casando comigo, tu está levando o pacote completo. Então, quem já casou, ou seja, ninguém, né? Só a Ana Maria, sabe do que eu estou falando, que é o seguinte, ó. Se tu estás casando comigo, tu está levando o pacote completo. O cachorro, o meu filho, a sogra. Tu está casando com as minhas amigas, com todo mundo. E a mesma coisa acontece com os precedentes. Quando você diz assim, eu vou aplicar um precedente, meu amigo, pacote completo. Fatos, tese, argumentação. Não faz pela metade. Tá bom? Então, agora sim. Dando a volta no mundo, né? E, claro, fazendo uma análise crítica da sociedade monogâmica, heteronormativa que nós vivemos, finalmente, que vincula do precedente. Né? Não é o precedente em si, né? É a sua ratio decidente, a sua holding, suas razões de decidir. E aí, antes que vocês critiquem que os precedentes, eles
sejam antidemocráticos, porque seria uma forma do judiciário legislar, mentira essa ideia, como diz o Ronald Dworkin. Porque quando existe um precedente vinculante, os juízes não criam do nada o direito. Quando se tem um precedente vinculante, o juiz, em uma das fases, obrigatoriamente, a formação do precedente, o que ele vai fazer? A argumentação. E essa argumentação é baseada na ordem jurídica, no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, aqui no caso, dever de informação, dignidade humana, Código Civil. Então, eu não posso dizer que o precedente ele é uma forma de ativismo judicial. E daí, uma coisa importante é compreender o seguinte. Que concepção você tem de judiciário? Porque olha só, gente. Que concepção você tem de judiciário? Porque existe uma visão clássica do judiciário, que é absurda, é equivocada, é burra, e existe uma visão contemporânea do judiciário, que é acertada. Qual é a visão clássica do judiciário? A visão clássica do judiciário é o seguinte, é que se existe uma lei, vou colocar bem aqui, se existe uma lei, se existe uma lei, essa lei ela é completa. E que cabe ao juiz ser o boca da lei, o bouche de la loi. Que cabe ao juiz apenas desbravar a intenção do legislador. Tá bom? Então, que o juiz ou o judiciário, né, não agrega nada à ordem jurídica. Ele só reproduz como um robô aquilo que o legislador já estabeleceu. Essa é a visão clássica do judiciário, que diz aqui, Calamandrei, o juiz ele vai individualizar a norma abstrata ao caso concreto, o juiz ele revela só o sentido da lei, que já existia lá há muito tempo, o juiz ele não declara o verdadeiro sentido da lei, ele apenas reproduz o que o legislador quis dizer, e a decisão judicial não acrescenta nada à ordem jurídica. Portanto, não existe motivo para ter precedente vinculante. É a própria lei que é vinculante e somente. O que vincula os cidadãos e o judiciário? A lei. Só que essa visão não tem ninguém que defenda mais. Então, assim, antes que você pense que eu estou sendo arrogante, eu seria arrogante se eu estivesse menosprezando alguém que ainda defende essa posição. Mas não existe ninguém. É realmente uma posição totalmente morta, que é só estar no livro histórico. O judiciário não é o bouche de la loi. Sabe por que não é o bouche de la loi? Aí vem a visão contemporânea do judiciário. Sabe por que não é o bouche de la loi? Pelo seguinte, vamos voltar aqui, Quando o legislador diz no Código Civil que é dever dos pais auxiliar, educar, apoiar as crianças e adolescentes, está implícito aí que cabe dano moral para o abandono afetivo? Não. O judiciário, portanto, ao interpretar isso, entende que é um ilícito que causa dano e que por isso tem o dever de reparar. Ou seja, o judiciário trouxe um elemento que não existia na lei. O judiciário colaborou com o legislativo, partindo, claro, do material legislativo, colaborou com o legislativo com o alcance da lei. Do mesmo jeito, no caso... Oh, meu Deus. Bom, os outros casos que eu dei de exemplo, vamos falar aqui. Eu dei o exemplo do caso envolvendo a comissão de corretagem. É claro, assim, que o legislador tinha essa intenção? Não. Ele fala da boa-fé, ele fala da vulnerabilidade do consumidor, ele fala do dever de informação. Não é claro e evidente que se tem uma cláusula de comissão de corretagem, o consumidor tem que pagar. Não é claro e evidente isso. Então, o judiciário, quando ele se depara diante dessa situação, o que ele faz? Ele, embora não escape da ordem jurídica, porque ele partiu, claro, do dever de informação, da vulnerabilidade do consumidor, ele apresenta uma solução que constitui
uma norma, um regramento que se coloca fora ou ao lado da ordem jurídica, porque a lei é insuficiente para prever todas as situações. Então, por isso que o direito que regula a nossa sociedade, ele depende de um esforço conjunto do judiciário, do legislativo com o judiciário. Por exemplo, quando o STF vem e diz que o aborto de feto anencefalo não é crime, o judiciário não tem como, o legislativo, desculpa, não tem como dar conta de todas as múltiplas situações que a vida humana vai envolver, lá, a dignidade humana, a liberdade, etc. E aí o que o legislativo faz? Ele edita padrões normativos abstratos, genéricos. Então o judiciário, quando ele decide essas questões que se tornam precedente vinculante, ele não está só revelando o sentido da lei, sendo boca da lei. Ele está traçando opções hermenêuticas justificadas e ele está trazendo, agregando algo à ordem jurídica. Então, a visão contemporânea do judiciário é de que o judiciário ele agrega valor à ordem jurídica e que o direito que nós temos hoje não é só o direito legislado, mas também os precedentes vinculantes. Tá? E agora vem, quais são os 4 princípios constitucionais que sofrem impacto com a ideia de precedente vinculante? Tá? O primeiro é a legalidade. Porque hoje, dizer que você respeita a lei não significa respeitar a sua lei legislada. Dizer que você respeita a legalidade é respeitar a lei mais os precedentes vinculantes. Então, por exemplo, dizer que a sua delegacia de polícia respeita a lei não é só respeitar o Código Penal, a Constituição, mas também a súmula do STF, que diz que não pode algemar alguém que não estiver oferecendo resistência. Então, sofre impacto a legalidade, o que é ordem jurídica, o que regula a vida e sociedade. Não é só a lei, também são os precedentes vinculantes. Igualdade é promovida aqui, porque casos iguais vão ter a mesma solução. Diante dessa ideia de precedente vinculante, casos iguais vão ter a mesma solução. Então, aqui, ó, eu estudo nessa faculdade aqui. E durante o Covid-19, durante a pandemia, tá? Eu entro com uma ação e peço para pagar uma mensalidade menor, porque a faculdade não está gastando energia elétrica, etc. E eu entro com uma ação para pagar, sei lá, 50% da mensalidade. E aí chega até o STJ, que é a instância máxima em matéria infraconstitucional. E o STJ diz aqui, neste caso, ó, que você tem direito a pagar só a metade. E digamos esse seja um precedente vinculante. Aí vem agora o outro aluno, ó, que estuda nessa faculdade aqui, que paga R$3.000 de medicina e ele pede para pagar só a metade diante desse precedente vinculante. O que, quando eu aplico, neste caso, a mesma solução, eu tenho como promoção? A igualdade. Casos iguais vão ter a mesma solução. Também nós vamos ter um incremento da segurança jurídica. Por quê? Segurança jurídica, o que significa? Segurança jurídica é quando eu sei como a minha conduta hoje vai ser julgada pelo judiciário. Eu tenho segurança jurídica quando as minhas posturas, as minhas posições, eu sei exatamente como elas vão ser julgadas pelo judiciário. Então, se eu não tiver precedentes vinculantes, eu vou ter só a lei. A lei é abstrata, é genérica. E aí, nas cláusulas que eu estabeleço, lá, cláusulas abusivas, eu nunca sei se elas vão ser abusivas ou não, e eu vou continuar praticando. Agora, quando eu tenho precedentes vinculantes, a gente passa a ter uma previsibilidade maior. Então, eu chego hoje como advogado nas empresas lá dos meus clientes e eu digo, gente, essa cláusula é nula. Essa cláusula que diz que não vai pagar o seguro de vida por embriaguez ao volante é nula. Tira essa cláusula que só vai dar problema na justiça. Ou seja, eu estou instruindo os meus clientes, ó, opa, você tem um trabalhador que demora mais de 10 minutos e você não está pagando hora extra e demora mais de 10 minutos da portaria até o local onde ele trabalha, cara, a gente está falando uma súmula do TST. Vai ser julgado assim, você vai ter direito a hora extra. Assim. Cara, esse cara é soro positivo, ele não fez nada grave. Ele vai ser reintegrado ao cargo e vai ter direito a dano moral pelo tratamento discriminatório. Tá? Então, assim, traz uma maior segurança jurídica a ideia de precedente vinculante. E também a ideia de precedente vinculante, ela favorece o valor da fundamentação das decisões judiciais. Por quê?
Hoje, no CPC, o Fred Diel utiliza uma frase muito bacana, que é a seguinte: os precedentes vinculantes, eles são inignoráveis. O que significa isso? Inignoráveis. A segurança jurídica é saber como a sua conduta vai ser tratada no judiciário. Então, se você tiver só a lei, você vai ter insegurança jurídica, porque em muitas situações a lei não consegue especificar. Se você tem precedente vinculante como parte da ordem jurídica, ela traz uma maior segurança jurídica. As empresas sabem exatamente quando vai ser ilegal, quando não vai ser ilegal, quais cláusulas são abusivas, quais cláusulas são ilícitas, quais tributos são constitucionais, quais tributos são inconstitucionais. E aí tem a fundamentação da decisão judicial, que é uma reviravolta, porque os precedentes, eles são inignoráveis e se considera nula e com falta de fundamentação a decisão que não observa um precedente vinculante. Então vamos lá para o artigo 489 do CPC. Artigo 489 do CPC, ó. Diz assim: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir súmula, jurisprudência, precedente, no caso, vinculante, sem demonstrar a existência de distinção, no caso e tal. Então, a ideia de precedente vinculante também acaba afetando a questão envolvendo a fundamentação da decisão judicial, que passa a considerar que a decisão que não enfrenta o precedente vinculante, ela não tem a devida fundamentação. Tá bom? Alguma dúvida nessa primeira parte aqui, gente, dos princípios? Alguma dúvida, pessoal? Perfeito. E agora a gente vai estudar o afastamento dos precedentes. Ou seja, quais são as situações que um precedente é vinculante, mas eu não sou obrigado a aplicar esse precedente, tá? Vou só pegar um copo de água aqui, pessoal. Um minutinho e já volto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Tá Luano. Beleza. Pessoal, estão conseguindo ver o slide aqui? Tá aparecendo para vocês o slide? Tá, beleza. Então vamos lá, gente. Agora, para finalizar o nosso encontro de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o famoso afastamento dos precedentes. O que é afastamento dos precedentes? São as possibilidades que a lei permite de um juiz ou um tribunal se negar a aplicar um precedente vinculante.
Então, veja, não estou falando do persuasivo, porque o persuasivo não tem qualquer discussão. Se eu não quiser aplicar, se eu não concordar, eu não vou aplicar o precedente persuasivo. Tá? Não tem esse estudo. Só existe esse estudo na questão envolvendo os precedentes vinculantes. E aí existem duas situações que te autorizam a se negar a aplicar um precedente vinculante. Então vamos lá, afastamento dos precedentes. A primeira situação é o distinguishing, que em português é distinção, que está previsto expressamente no CPC, nesses artigos que eu coloquei aqui embaixo. Tá? E aí, o distinguishing, né, a distinção, é a possibilidade de qualquer juiz, de qualquer tribunal, não aplicar o precedente por considerar o caso, os fatos distintos. Olha, esse caso foi crime de aborto, porque o aborto não foi em feto anencefalo. Este caso não tem abandono afetivo, porque é diferente, os fatos aqui ele foi passar só 6 meses em outro país. Neste caso, a energia elétrica é lícita, porque é diferente, aqui é uma pessoa jurídica. Neste caso, houve o crime, sim, houve uma ofensa à liberdade de expressão, porque neste caso eles incitaram ódio, a morte aos cristãos. Então, eu me recuso a seguir o precedente porque os fatos são distintos. E aí vem a pergunta, quem pode fazer distinguishing no Brasil? Qualquer juiz ou qualquer tribunal. Você não está sendo insubordinado porque você está fazendo distinção. Né? Simplesmente você está dizendo que o caso é totalmente diferente e que a solução não tem ainda um precedente vinculante. Tá? Então, distinção qualquer juiz ou tribunal pode fazer. Já o overruling, também chamado de superação, diferente. O overruling, ou a superação, só quem pode fazer é o próprio tribunal que criou o precedente. Então, o STF quer revogar a questão da constitucionalidade de cotas, dar um futuro que realmente não precise mais de cotas, esteja totalmente equiparado para seguir meritocracia total, só o STF pode revogar. O STF quer revogar a questão da pesquisa com células-tronco? Pode, mas só o próprio tribunal que criou aquele precedente. Então, o TJ de São Paulo, que fala da questão da remoção do excesso de pele, tem uma súmula de São Paulo. Só o TJ de São Paulo pode revogar aquela súmula. E aí, normalmente, se faz o overruling, se faz a superação, por vários motivos. Uma, porque houve uma mudança dos ministros, dos julgadores. Duas, às vezes porque houve uma mudança cultural, social, política, econômica na sociedade. Duas, porque às vezes houve uma mudança da própria lei. Tá? E aí o próprio tribunal pode abandonar aquele precedente, revogar aquele precedente. Só cuidado com uma coisa, gente. Só quem pode fazer o overruling, né, a superação, é o próprio tribunal que criou o precedente. Jamais nós vamos ter o overruling, né, a superação, de um juiz de primeiro grau de um tribunal intermediário em relação a um precedente do STJ ou do STF. Tá? Ou de um precedente de um tribunal intermediário, uma superação desse precedente por um juiz de primeiro grau. Tá? E também não se admite no direito brasileiro a superação tácita, implícita. Né? O CPC deixa muito claro que se um tribunal for revogar, ele precisa dialogar com o precedente anterior, mostrando onde ele era injusto, onde ele precisava de aprimoramento. Tá bom? Então, overruling e distinguish. E aqui eu trouxe algumas sugestões de leitura, tá? Para quem tem interesse, porque aqui eu não posso tocar em alguns pontos que realmente são questões que a gente aborda de maneira muito mais aprofundada, que geralmente é mais apropriada ao mestrado, né? Então, como no meu mestrado e meu doutorado eu estudei precedente, eu trouxe essas indicações de leitura. Levando os direitos a sério, onde Dworkin formula uma concepção de precedente como princípio. O livro do Fernandez Segado, que é um dos maiores constitucionalistas espanhóis, que trata da justiça constitucional no século XXI, onde ele mostra muito essa questão dos precedentes no modelo americano, no modelo europeu. O livro do McCormick, Summers, do Michele Tarufo, Interpreting Precedent, a Comparative Study.
é um clássico, publicado em 1997, que traz como funcionam os precedentes no mundo inteiro, qual a importância dos precedentes. O livro do Friedrich Schauer, Playing by the Rules, publicado pela Oxford, em 1991, que trata do conceito de precedente com regras. E o livro do Kai Sanchim, né, ex-assessor do Barack Obama, Political Conflict and Legal Agreement, na Harvard University, onde ele trata dos precedentes como raciocínio analógico. E aí existe um grande embate teórico, né, do Sanchim, precedente como raciocínio analógico, do Schauer, precedente como regras, e do Dworkin, precedente como princípio. E, enfim, mas é uma leitura muito mais aprofundada para nível de mestrado, né, que vocês podem, quem sabe, utilizar no TCC de vocês, enfim. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tudo certinho? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer o nosso Kahoot sobre precedente para finalizar aqui, tá? Eu vou só conferir aqui a questão